Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Olha eu aqui novamente. Eu me chamo Luana, professora de língua portuguesa. Na aula de hoje, iremos falar sobre o uso do mas, mais e mas. Bom, percebemos que vocês não viram diferença alguma na fala. Na escrita, as diferenças também são poucas, mas no significado, nós temos enormes diferenças. E nós temos também algumas regras para que possamos utilizá-los da maneira correta. Vamos agora fazer algumas observações. Olha só o texto. O professor, bem chateado com a turma, fala: "Quem quer bancar o burro, fique de pé." Então Joãozinho foi o único a se levantar. O professor disse: "Você se acha burro, Joãozinho?" Joãozinho respondeu: "Bom, na verdade não. Mas é que eu fiquei com pena de ver você aí em pé sozinho." E mais uma vez, Joãozinho foi à diretoria. Observe no texto o uso dos dois mas. Primeiro, mas, e depois, mais, com i. Agora vamos a mais outras observações. Observe o uso do mas. Mas é classificado como uma conjunção adversativa, que exprime a ideia de oposição, contrariedade. Bom, quando ele diz, né? Bom, na verdade não. Mas é que eu fiquei com pena de ver você aí em pé sozinho. Veja que o mas, que nós estamos falando agora, ele pode ser utilizado como porém, aquilo que mostra o outro lado. Observe, mas eu fiquei. Vejamos outras observações. Novamente o uso da palavra mas. Mas, ele já traz novamente aí o conceito, para você poder frisar bastante. É classificado como uma conjunção adversativa, que exprime a ideia de oposição, contrariedade, aquilo que é contrário, aquilo que é oposto. Vamos à leitura do texto. Somos casados, mas temos um pequeno probleminha. Veja aí a ideia de oposição. E ele vai seguindo. Qual? Moramos em casas separadas. Percebemos aí o uso do mas. Vamos seguindo. Novamente mais um texto. Vamos à leitura. A gente nasce, cresce, faz amigos, marca de se ver, mas nunca dá certo e morre. Texto interessante. Vejam a ideia aí da oposição, mas, né? A ideia sempre daquilo que é contrário. Vamos à leitura de mais um texto. Observe. A gente nasce, cresce, faz amigos, marca de se ver, mas nunca dá certo e morre. Texto interessante. Vamos perceber que esse mais dá a ideia de contrário e pode ser modificado por porém, a ideia do que é contrário. Observe outras coisas. Agora, nós estamos falando sobre o uso da palavra mais, com ir. Ele diz, mais é classificado como advérbio de intensidade e transmite ideia de quantidade. Olha a dica. Sendo usado justamente para intensificar algo. Veja o exemplo. E mais uma vez, Joãozinho foi à diretoria. Observe que outras vezes Joãozinho já teria ido à diretoria. Mais uma vez. Observe. Outro texto com o uso da palavra mais, com i. Então, você gosta da sua professora, não é, Linus? Ela é uma boa professora, Charlie Brown. Não, ela é mais que uma simples boa professora. Ela é um ótimo ser humano. Não, ela é mais que uma boa professora e um ótimo ser humano. Senhorita Otmar, boa professora, um ótimo ser humano e uma gracinha. Observe o uso da palavra mais que nós temos aqui. Não, ela é mais que uma boa professora. Veja que nós estamos intensificando, né, as características da professora. Observe.
Ideia de intensidade. Você intensifica o sentido daquilo que está no texto. Olha só. Uso também da palavra mais, com i. Vejam o texto. Estar sem emprego me deixa triste, filho. Veja aí a conversa, né? Não fique, pai. O Senhor não está sozinho. A cada dia há mais pessoas como você. Ou seja, não existe só o pai. Infelizmente, tem outras pessoas também. Veja que nós estamos intensificando aquilo que está sendo proposto no texto. Observe. Ideia de quantidade. Veja aí que nós trazemos, né, nesse texto essas ideias. Observe. Uso agora da palavra mas, com acento. Observe agora o uso correto desse mas. Como eu disse anteriormente, na fala você quase não percebe essa diferença. Por isso é preciso que você possa ficar bem atento ao slide para que você possa perceber a escrita e o sentido de cada um deles. Observe o texto. As pessoas boas merecem nosso amor. As pessoas más precisam dele. Vejam aqui o uso do mas. E veja que ele traz uma ideia de oposição ao que foi dito anteriormente. Ou seja, ele é o contrário, né, de boa. Veja que ele diz aí, ideia de oposição entre as palavras boas e más. Ou seja, existem pessoas boas, mas existem pessoas que são más. Aí nós temos o contrário, né, de boa. Pessoas boas, pessoas más. Observe. Temos aí outro texto. Vejam a diferença. Mas, né, é a forma feminina do plural do adjetivo mal. Tem como função qualificar um nome, isto é, dar uma característica negativa. Veja o texto. Mestre, como faço para me tornar sábio? Boas escolhas. Mas como fazer boas escolhas? Experiência. E como adquirir experiência? Más escolhas. Vejam aqui a oposição no texto. Eu tenho boas escolhas, mas eu também tenho más escolhas. Veja aí a oposição entre as palavras e o sentido para que você possa utilizar o mas, né, de maneira correta. Agora vamos seguindo. Veja que aí nós temos o que nós já havíamos dito anteriormente. A ideia de oposição entre a palavra boas e más. Sei que vocês jamais irão errar, pois é muito fácil essas diferenças. Vamos observar novamente. Vejam que agora nós temos um exercitando, para ver se realmente você conseguiu aprender aquilo que nós já falamos anteriormente. Vamos preencher algumas lacunas para perceber de acordo com as regras e perceber também o sentido de cada um deles. Observe. Complete os textos com mas, mais ou mas. Espelho, espelho meu. Existe garota bonita do que eu? Veja que antes aí existe garota mais bonita do que eu. Qual tipo de mais eu tenho que colocar? Veja que logo abaixo nós temos a lacuna. Espelho, espelho meu. Existe alguém mais bonita do que eu? Será que é mais? Mas? Na fala não temos diferença, mas vamos ver se você acertou. Mais bonita, na ideia aí de intensidade, de quantidade, certo? Vamos ver outra. Complete. Mas ou mais. Estudei, tracinho, não consigo entender. Então, estude, vamos observar. Estudei, vamos ver se você consegue colocá-lo de maneira correta. Estudei, mas não consigo entender. Ideia de oposição. Então, estude mais intensidade. Parabéns, você que acertou. Vamos ver mais uma questão? Vemos aí. Nós vamos completar também com aquilo que nós estamos estudando. Família é tudo igual, mas a nossa é mais legal. Qual o sentido atribuído e qual o uso correto aqui? Vamos observar?
Família é tudo, tudo igual, mas a nossa é mais legal. Estamos percebendo aqui também que podemos trocar essa palavra por porém. Entenderam? Vamos a mais uma. Vejamos o texto. As pessoas não são boas ou más, são simplesmente humanas. E aí você tem de quem nós temos esta frase. Qual o uso correto aqui? Vamos perceber que existe uma ideia de oposição, de palavras que nós já vimos anteriormente. Então, as pessoas não são boas ou más. Ficou fácil agora para você. Vamos lá? Olha, se você conseguiu aprender tudo isso com facilidade, espero que vocês possam rever a esta e as outras aulas. Para isso, acesse a plataforma Eduque. Bons estudos para todos vocês!